Você é contra ou a favor da demolição do edifício São Pedro? Nós estamos aqui em frente ao edifício e eu particularmente sou contra por toda a história e por toda a importância desse edifício aqui na cidade, que ele iniciou o processo de verticalização de Fortaleza na década de 50. Por outro lado, infelizmente, depois de anos sem manutenção, hoje é inevitável a sua demolição devido à parte financeira que ficou muito cara de se recuperar. Iracema Plaza Hotel, mais conhecido como Edifício São Pedro aqui em Fortaleza, faz parte da história da cidade, sendo o primeiro prédio a iniciar a verticalização da Praia de Iracema, na orla aqui da cidade. E depois de algumas tentativas de tombamento do edifício, ele permanece abandonado e agora em março saiu a notícia de que ele será finalmente demolido. Eu digo finalmente com um sentimento pessoal de tristeza, porque eu tenho muito apreço por esse edifício, tanto pela história dele, quanto pela arquitetura inspirada ali na arquitetura meio moderna, mediterrânea. Foi algo novo aqui no Ceará, que trouxe coisas novas aqui em Fortaleza. O prédio, que já foi conhecido como Copacabana Palace cearense, foi inaugurado em 1951, hoje tendo aproximadamente 73 anos de construção e ainda permanece de pé, claro que com seus problemas e risco realmente de segurança, porque foi abandonado e não foi cuidado, né? Ele foi construído e o proprietário é da família Filomeno. E tem um caso curioso, que ele foi construído em uma época que apenas quem morava na praia eram pescadores. E que realmente a elite ficava morando no centro. Não existia ainda essa verticalização e esse status de você morar à beira-mar. O que eu tenho conhecimento é de que a parte central desse edifício ele é reservado para a parte de hotelaria, onde ficavam acomodados grandes artistas, até presidente já veio aqui. A parte térrea era onde ficava o restaurante Panela, muito famoso na época, e as laterais desse edifício eram reservadas para a parte residencial, onde as pessoas podiam comprar de fato e morar aqui no edifício São Pedro. E depois de aproximadamente 30 anos do seu uso, por situações diversas, a parte do restaurante e a parte comercial acabou deixando de funcionar, restando apenas as unidades residenciais dos moradores. Existe inclusive um documentário muito bom chamado Lastros, Memórias do Edifício São Pedro, aqui no YouTube você encontra, da Rebeca Prado, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história do edifício. Na minha época de pós-graduação, a gente tinha aula em um edifício bem perto, quase do lado do edifício São Pedro, e a gente sempre brincava, né? A gente falava, quanto tempo será que dura, cai ou não cai, quanto será que custa para recuperar esse edifício? A gente ficava ali matutando, olhando para ele, né? Tentando desvendar esses mistérios. Só que aí em 2023 o IPHAN rejeitou o tombamento federal, alegando que não havia elementos que comprovassem a memória, identidade e história para a sociedade brasileira, que eu discordo veementemente, minha opinião. Surgiu até um projeto, né, pela família dos proprietários, da família Filomeno, de fazer um edifício no centro, saindo do centro do edifício São Pedro, preservando ali a parte externa, né, recuperando tudo aquilo. Mas por conta de todos esses impasses, o tempo foi passando e a situação do edifício foi piorando e não tinha definições, não tinha manutenções. Muitas pessoas em situação de rua acabavam entrando, ficando lá, até para utilizar substâncias ilícitas, enfim, isso já estava ficando numa situação crítica. E aí chegamos em 2024, vai ser uma demolição controlada, não vai haver implosão ou algo do tipo. O edifício começou a ser escorado e ele vai ser demolido de cima para baixo, e ali em etapas longas, né, mais devagar, para preservar todo o entorno ali que existe já, edifícios e comerciais e tal. A gente consegue ver que já foi iniciada a parte de demolição do térreo, né? Já tem algumas partes ali que foi demolido com uma retroescavadeira. Entrando na parte da estrutura do prédio, a gente consegue ver que ela realmente está muito degradada, com pilares com armaduras expostas, vigas e lajes. E com certeza nesses pilares existem estribos quebrados, existem armaduras com perda de seção. Então, de fato, hoje ele está gerando um risco para as pessoas que moram aqui no entorno e para a sociedade em geral. Esse edifício é um edifício privado, existe um dono, né, como a gente já comentou, da família Filomeno. Infelizmente, durante esses anos todos não houve intervenção para uma manutenção, para um retrofit, uma recuperação dessa estrutura. Então não é apenas culpa do governo, né? Muito se foi falado sobre esse tema, muitas coisas foram debatidas, se vai ter tombamento, se não vai, mas foi muita falação e pouca ação. E acabou que a estrutura não espera, né? Ela vai se degradando. Eu ouso dizer que esse prédio ainda está de pé por conta da sua estrutura da época. Hoje nós temos vãos cada vez maiores, vãos livres e elementos estruturais mais esbeltos, pilares finos, vigas e lajes
cada vez menores, né? Porque a gente aumentou a tecnologia do concreto, a resistência, enfim. Naquela época, os vãos eram menores, né? Não existia norma de acessibilidade, então os corredores eram mais estreitos, a distância entre os elementos eram menores, então você tinha uma estrutura mais rígida. Acredito eu que por conta disso esse edifício ainda continua em pé. Isso é uma opinião totalmente pessoal, que eu acho que seja por isso, observando o que eu tenho de material. Não existe nenhum estudo, pelo menos que eu tenha visto, que diga que é por conta disso. Algumas pessoas curiosos ou aventureiros entram no edifício em situação atual, hoje degradado, como você pode estar vendo nesse vídeo aí. Eu já tive muita vontade de entrar, por curiosidade mesmo, para ver como era, para fazer um vídeo e mostrar para vocês, mas eu confesso que pela segurança eu não fui. E a minha opinião pessoal sobre isso é que eu acho uma pena que esse edifício tão icônico para a cidade tenha chegado a essa situação por negligência. A realidade é essa, foi negligenciado a manutenção do edifício, não se decidiu, não se tomaram decisões em tempo cabível, e a gente sabe que principalmente o edifício localizado de frente para o mar, onde a maresia de Fortaleza é considerada uma das maiores do mundo, e a minha maior tristeza é que hoje, mesmo se a gente quiser manter, financeiramente é inviável se recuperar um prédio desse por conta de todos os problemas, o risco, né? Quanto mais você demora para recuperar, para fazer uma manutenção e um reparo, mais onerosa fica essa recuperação. Tecnicamente tudo é possível, mas financeiramente não. Não é que não existe uma quantidade de dinheiro suficiente que seja injetado para recuperar, só não vale a pena. Tudo na vida é uma questão de investimento e retorno. E eu deixo aqui o meu adendo e o meu pedido que nós cuidemos das nossas edificações, porque o que está acontecendo agora com o edifício São Pedro é a gente perder uma parte da nossa história, da história da nossa cidade, por negligência de uma edificação. E eu quero deixar esse vídeo aqui sobre escoramento de uma recuperação, que também tem a ver com o que vai acontecer, com o que está acontecendo aqui no edifício São Pedro, que é preciso escorá-lo para começar a demolição. E esse outro vídeo aqui para você entender como o edifício cai. É um vídeo antigo já, mas a informação que tem nele é muito importante e vai ser legal para você também entender. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Não dá certo. Meu filho! Leve para você o retrovisor. Aqui pode acabar. E eu filmei. Filmou. Ele pegou o barulho. Eu tava filmando.